Olá, Crispim. Hoje nós vamos conversar sobre patrimônio arquitetônico aqui no Obras e Decorações. Estamos com a arquiteta Thaís Bach. Thaís, o que seria patrimônio arquitetônico? Patrimônio arquitetônico é aquele conjunto de edificações que compõem o centro histórico, né, que fazem parte da área tombada de Cuiabá, que é muito importante nós preservarmos, né? Cada edificação do centro histórico perfaz um conjunto, né, que juntos a gente deve preservar para manter a história desse povo, para manter o legado, né, das gerações anteriores. É importante que as pessoas que moram no centro histórico, os comerciantes que têm as suas lojas ali, preservem as edificações, né? Preserve o afastamento, preserve o tipo de janela, o tipo de porta, as tonalidades das pinturas, né? Para que a gente tenha uma harmonia no conjunto. Existe uma lei que fala sobre essa preservação de patrimônio? Sim, existe uma lei. Nós temos até um órgão, que é o IFAM, né, que faz toda a gestão do centro histórico e dessas edificações, né. Anteriormente, as edificações elas eram preservadas, elas eram tombadas individualmente. Hoje a gente tem conjuntos tombados, né, conjuntos preservados. Então, por isso que toda edificação que às vezes chega a ruir, a cair, toda a gestão de novas obras deve passar pelo IFAM, né, deve atender a essa legislação, atender que tipo de requisitos, né, por exemplo, os tipos de afastamento, o ritmo das janelas, dos cheios e vazios que estão ali, para que a pessoa, o turista que vem a Cuiabá, ao caminhar no centro histórico, ele perceba, né, que ali é uma área de preservação que faz parte da história, né, que tem uma técnica construtiva vernacular, que a gente fala, uma técnica específica. No caso aqui de Cuiabá, a gente tem muitas obras em adobe, em taipa, e essas edificações elas têm características próprias, né? Estilo arquitetônico próprio, tipo de cobertura, né? O piso, o ladrilho. Então, todas essas características compõem, né, essas áreas tombadas. E alguma outra edificação que venha a ser erguida nessa área, né, ela deve se diferenciar das edificações originais daquela região, para que a pessoa que venha de fora consiga identificar o que é original, o que foi construído recentemente, o que é novo, mas mesmo este novo deve atender alguns requisitos. A gente não pode, por exemplo, fazer escavações, porque podem também vir a danificar as edificações adjacentes. A gente não pode ter mais de 2 pisos, porque naquela região não haviam edificações edificadas verticalizadas, edificações mais altas, outros requisitos técnicos, né? Questões de fachada, letreiro. Então, são vários itens que compõem a legislação do IFAM, né? Que tanto as modificações nas edificações originais, nas edificações tombadas, quanto nas novas obras, elas devem atender esses requisitos, para que haja harmonia, né? Para que o centro histórico continue sendo atrativo, para que ele não seja descaracterizado, né? Que é um legado que a gente tem e muito atrativo para o turista também, é um grande potencial turístico. Qual a importância do arquiteto nesse processo? Esse tipo de obra pode ser conduzido sem a presença de um arquiteto? Não, nem essas obras, nem nenhuma outra obra, né, deve ser conduzida sem um profissional habilitado. No caso do centro histórico, é importante que seja uma pessoa que tenha conhecimento técnico, né, que tenha conhecimento da legislação. Esse projeto também vai passar para aprovação do IFAM, né, e o arquiteto ele entra como um agente principalmente orientador, né, para passar os conhecimentos para o proprietário, indicar qual seria o processo mais simples, o que iria intervir menos na edificação, né? Exatamente, para que não descaracterize, para encontrar soluções, porque às vezes o usuário tem uma necessidade e ele sozinho não encontra uma solução para atender aquela necessidade, seja para acomodar sua família, seja para acomodar sua empresa.
e ele formula na cabeça dele uma maneira de atender essa necessidade, que nem sempre é a maneira mais prática, nem sempre é a maneira mais econômica, nem sempre é a maneira que vai atender a legislação sem descaracterizar a edificação. Então, o arquiteto é um agente que vai orientar o proprietário, depois ele vai planejar isso na forma projetual. Muitas vezes vai chegar até a fase de orçamento, para que o cliente não inicie uma obra sem saber quanto que ele vai gastar, né? Especificação dos materiais adequados para essa edificação, né? A preservação do que a gente já tem, que ainda tem, a gente ainda tem preservado naquela edificação em questão, seja de um piso de ladrilho, de um piso de madeira, de um forro de madeira, né? Tentar preservar o máximo possível para que essa edificação tenha riqueza nos materiais, né? Preservados, e um ou outro elemento, revestimento, que tenha que ser colocado novo, porque o outro já não tem mais, vamos dizer assim, salvação, não tem mais recuperação, que esse material novo, que ele se diferencie, mas que ele combine com o material original. Então, assim, o arquiteto ele vai auxiliar em todas essas etapas, até acompanhamento de obra, né? Execução dessa reforma, dessa adequação, né? Então, é uma peça fundamental no processo. Hoje, onde eu encontro um profissional com o gabarito da Thaís para conduzir um tipo de obra dessa magnitude? Aqui no nosso escritório, eu tenho uma formação bem especializada, eu tenho um mestrado nessa área, né? De metodologias de intervenção no patrimônio. Metodologias, porque não é só restauro, né, o que a gente conhece, que a gente escuta falar restauro, mas todo tipo de intervenção no patrimônio, que pode ser um reuso, que pode ser uma reforma, que pode ser um restauro, né, um retrofit, uma adequação dessa edificação. Então, a gente tem, né, alguns profissionais aí especializados e outros que não agem muito diretamente nessa área. Então, é importante ver uma pessoa que tem esse conhecimento de metodologias de intervenção, né, para que ele consiga atender às necessidades do cliente. Obrigado, Thaís. Esse foi mais um Tem Obras e Decorações. Um abraço, Crispim.